No livro do Apocalipse, encontramos cartas endereçadas a 7 igrejas da Ásia Menor. Mas calma, não se engane. Mais do que relatos históricos, essas mensagens são um chamado à reflexão para nós, cristãos de todas as épocas. É como se fossem um espelho, sabe? Elas revelam as falhas, os desafios e as tentações que podem afligir a igreja, desde os seus primórdios até os dias de hoje. Ao longo desta jornada, vamos explorar cada uma das 7 igrejas, entendendo seus contextos, suas lutas e as lições atemporais que podemos extrair delas. Através das palavras de Cristo, reveladas ao apóstolo João, seremos convidados a confrontar a nossa própria fé, a reavaliar as nossas prioridades e a buscar um relacionamento mais profundo e verdadeiro com o Deus que nos ama. Prepare-se para uma viagem inspiradora através do tempo e da fé, mergulhando nas profundezas das Escrituras e descobrindo como os desafios enfrentados pelas comunidades cristãs primitivas ainda ecoam em nossos dias, desafiando-nos a viver uma fé mais autêntica e transformadora. Éfeso, imaginem só, uma cidade vibrante, um centro comercial e religioso, abrigava uma comunidade cristã elogiada por sua perseverança e resistência. Mas, e sempre tem um mas, algo faltava no coração daquela igreja, uma chama que havia se apagado, o primeiro amor. Sabe quando a gente começa a namorar? Tudo é lindo, é festa, é paixão? Era isso que estava faltando. O Senhor, com olhos que tudo veem, discerniu a frieza que se instalava, a devoção que se tornava mecânica, como um católico que vai à missa por obrigação. É fácil, com o tempo, perdermos o encanto, a admiração, a gratidão que marcavam o início da nossa caminhada cristã. As responsabilidades aumentam, as provações surgem, a vida cobra, e a chama que antes ardia intensamente pode se enfraquecer. Mas o Senhor nos convida a reacender essa chama, a lembrar da doçura da sua presença, da alegria da salvação, do impacto transformador do seu amor, a buscar a cada dia um relacionamento vivo e vibrante com Ele. É como um jardim, precisa ser cuidado, regado e nutrido para florescer, e com a nossa fé não é diferente. A negligência, a falta de cultivo da nossa vida espiritual pode levar à aridez e à frieza. Que a advertência à igreja de Éfeso ecoe em nossos corações, lembrando-nos da importância de manter acesa a chama do primeiro amor, buscando a Deus com fervor e paixão a cada novo dia. Em Esmirna, a realidade era bem diferente. A perseguição, a dor e a angústia marcavam a vida daquela comunidade cristã. Imaginem só a pressão. A sombra da opressão romana pairava sobre eles, testando a força da sua fé. Em meio à tribulação, a mensagem de Cristo ecoava como um bálsamo, um farol a guiar os seus corações. Não temas, sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A promessa da vida eterna, da vitória sobre a morte, era o que sustentava a fé daqueles cristãos perseguidos. As provações, embora dolorosas, serviam como um cadinho, purificando a fé, tornando-a mais forte e resistente, igual ao ouro que é testado no fogo. A fidelidade em meio à adversidade se tornava um testemunho poderoso do poder transformador do Evangelho. É como quando passamos por uma tempestade. Se a nossa fé for forte, ela sai ainda mais poderosa. A história da igreja de Esmirna nos inspira a permanecer firmes na fé, mesmo em meio às adversidades. A lembrar que as provações são passageiras, mas a recompensa da fidelidade é eterna. Que a coragem da igreja de Esmirna nos inspire a enfrentar os desafios da vida com fé inabalável, sabendo que a nossa fidelidade a Deus nos garante a coroa da vida eterna. Em Pérgamo, a igreja enfrentava um desafio daqueles. Era como andar em corda bamba. A sedução do paganismo era constante. Imaginem só, uma cidade onde a idolatria e a imoralidade eram parte integrante da cultura, como se fosse algo normal. A linha que separava a fé cristã das práticas pagãs se tornava tênue e perigosa.
O Senhor, em sua advertência, revela a presença de falsos profetas, ensinamentos enganosos e a influência corruptora daqueles que se apegavam aos costumes pagãos. A tolerância, em vez de promover a unidade, ameaçava corroer os alicerces da fé, como cupim em madeira. A mensagem à Igreja de Pérgamo nos alerta para o perigo da conivência com o pecado, da acomodação com o mundo e seus valores. A fé cristã exige um compromisso radical com Deus, uma separação clara entre o sagrado e o profano. É como misturar água e óleo, não dá para servir, né? Em um mundo que relativiza a verdade e promove a tolerância a qualquer custo, é fácil perdermos a nossa identidade cristã, misturando a luz com as trevas, o sagrado com o profano. A acomodação, a passividade diante do erro, podem levar à perda da nossa identidade e corromper a nossa fé. A Igreja de Pérgamo nos ensina a importância de permanecermos firmes em nossos princípios, a não comprometermos a nossa fé em nome da tolerância ou da aceitação social, a sermos luz em meio às trevas, sal da terra, influenciando o mundo com os valores do reino de Deus. Que a advertência à Igreja de Pérgamo nos leve a um exame de consciência, a uma busca por uma fé autêntica, livre de qualquer contaminação, que brilhe intensamente em meio a um mundo mergulhado nas trevas. Em Tiatira, a igreja enfrentava um desafio silencioso, porém letal, como um vírus, a apatia espiritual. Acomodada em sua rotina religiosa, a comunidade se tornava terreno fértil para falsos profetas e ensinamentos enganosos. Parecia até um campo pronto para a plantação de ervas daninhas. A mensagem de Cristo, incisiva e urgente, adverte contra a tolerância a falsos ensinamentos, representados na figura de Jezabel, que seduzia o povo com suas doutrinas enganosas. Era como um lobo em pele de cordeiro. A falta de discernimento espiritual, a incapacidade de distinguir a verdade do erro, colocava em risco a integridade da fé. Era como navegar sem bússola em alto mar. A Igreja de Tiatira nos alerta para a importância de conhecermos a Deus de forma profunda, de estudarmos as Escrituras com diligência e de desenvolvermos um discernimento aguçado para identificar e rejeitar as falsas doutrinas que se proliferam em nossos dias, como quem separa o joio do trigo. Vivemos em uma época de informações abundantes, onde a verdade se mistura com a mentira, o certo com o errado. É como tentar encontrar uma agulha num palheiro. A falta de discernimento espiritual nos torna presas fáceis para as mais diversas heresias e modismos religiosos, que se apresentam como a verdade. Assim como um joalheiro examina cuidadosamente cada pedra preciosa, buscando identificar sua autenticidade, devemos examinar os ensinamentos à luz da Palavra de Deus, buscando a orientação do Espírito Santo para discernir a verdade do erro, sem nos deixar levar por qualquer conversa fiada. Que a advertência à Igreja de Tiatira nos desperte para a importância do estudo da Palavra, da busca por um relacionamento íntimo com Deus e do desenvolvimento de um discernimento espiritual aguçado, para que não sejamos enganados pelas falsas doutrinas que se proliferam ao nosso redor. Em Sardes, a igreja se encontrava em um estado de letargia espiritual. Parecia até que estavam hibernando. Conhecida por sua religiosidade, a comunidade escondia um mal silencioso, a falta de vida espiritual. As obras, antes fruto de uma fé genuína, se tornavam vazias e sem significado, um ritual sem vida, sabe? Como um daqueles times de futebol que só toca a bola de lado e não faz gol. A mensagem de Cristo, direta e contundente, revela a triste realidade daquela igreja. Tens nome de que vives, mas estás morto. A religiosidade vazia, desprovida da presença real de Deus, se tornava um sepulcro caiado, belo por fora, mas morto por dentro. A igreja de Sardes nos alerta para o perigo de uma fé superficial, baseada em aparências e tradições, mas desprovida de um relacionamento autêntico com Deus, como um relacionamento de fachada nas redes sociais. A fé,
para ser verdadeira, precisa se traduzir em ações concretas, em frutos dignos de arrependimento, caso contrário, é só aparência. É fácil nos perdermos em meio à rotina religiosa, cumprindo obrigações e participando de rituais, sem que o nosso coração seja realmente tocado pela graça transformadora de Deus. A religiosidade vazia, desprovida de amor e compaixão, se torna um peso, um fardo, em vez de ser um canal de bênçãos. É como carregar um saco de batatas nas costas sem necessidade. Assim como um corpo sem vida não pode se mover, uma fé sem obras é morta, incapaz de produzir frutos de justiça e amor. A verdadeira fé se manifesta em atitudes, em compaixão, em amor ao próximo, em busca pela justiça social. Que a advertência à Igreja de Sardes nos leve a um exame de consciência, a uma busca por uma fé viva, autêntica, que se traduza em ações concretas, em amor ao próximo e em busca por um mundo mais justo e fraterno. Em Filadélfia, a igreja enfrentava um contexto desafiador. Era como Davi enfrentando Golias. Apesar de pequena e aparentemente frágil, a comunidade se mantinha fiel aos ensinamentos de Cristo, resistindo à pressão de grupos religiosos hostis e à influência da cultura pagã ao seu redor. A mensagem de Cristo, repleta de encorajamento e promessas, reconhece a fidelidade daquela igreja. Conheço as tuas obras. Sei que tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A fidelidade, mesmo em meio às dificuldades, era a marca registrada daquela comunidade. A igreja de Filadélfia nos inspira a perseverar na fé, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, como remar contra a maré. A fidelidade a Deus, a obediência aos seus ensinamentos, nos garante a vitória, mesmo quando a nossa força é limitada. É fácil desanimar diante das dificuldades, questionar a nossa fé quando as provações surgem e as respostas parecem distantes. A gente sabe como é. Mas a história da igreja de Filadélfia nos lembra que a fidelidade a Deus, mesmo em meio às adversidades, é o caminho para a vitória. Assim como um atleta se prepara com disciplina e perseverança para uma competição, devemos fortalecer a nossa fé através da oração, do estudo da palavra e da comunhão com os irmãos, para que possamos resistir aos ataques do inimigo e permanecer firmes até o fim. Que o exemplo da igreja de Filadélfia nos inspire a viver uma vida de fidelidade a Deus, perseverando na fé, mesmo em meio às dificuldades, certos de que a vitória nos pertence, pois maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Laodiceia, uma cidade próspera e autossuficiente, como algumas cidades grandes que a gente conhece, abrigava uma igreja em estado de letargia espiritual. Cega por sua riqueza e conforto, a comunidade havia se tornado morna, indiferente à voz de Deus. Era como se estivessem anestesiados. A mensagem de Cristo, a mais severa entre as 7, revela a triste realidade daquela igreja. Dizes, rico sou, e estou rico, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. A riqueza material havia cegado a igreja de Laodiceia para sua pobreza espiritual. A igreja de Laodiceia nos serve como um alerta para o perigo da autossuficiência, da busca desenfreada por bens materiais em detrimento da busca por Deus, como quem troca ouro por bijuteria. A mornidão espiritual, a indiferença à voz de Deus, nos conduz à ruína. É fácil, em um mundo que valoriza o ter mais do que o ser, sermos seduzidos pelo conforto, pela riqueza e pelo prazer. A busca desenfreada por bens materiais pode nos levar a um estado de letargia espiritual, onde a voz de Deus se torna distante e sem importância, como um rádio fora de sintonia. A advertência à igreja de Laodiceia é um chamado ao arrependimento, a um retorno urgente ao primeiro amor, a uma busca sincera por Deus. A verdadeira riqueza se encontra em Cristo, na comunhão com Ele, na obediência à sua palavra.
Que o exemplo da igreja de Laodiceia nos sirva de alerta para não nos deixarmos levar pela mornidão espiritual, pela busca desenfreada por bens materiais ou pelo conforto. Que busquemos em Deus a nossa fonte de alegria, de paz e de satisfação plena. As mensagens às 7 igrejas da Ásia Menor, embora escritas há quase 2000 anos, ecoam com força e relevância para a igreja de hoje. É como se tivessem sido escritas para nós. Os desafios enfrentados pelas comunidades cristãs primitivas, a perseguição, a influência do paganismo, a apatia espiritual, a busca por riqueza em detrimento da busca por Deus, ainda se fazem presentes em nossos dias, desafiando-nos a buscar uma fé autêntica, vibrante e transformadora. Assim como um espelho, as cartas às 7 igrejas revelam as áreas da nossa vida cristã que precisam ser examinadas, confrontadas e transformadas pelo poder do Evangelho. Somos desafiados a reavaliar nossas prioridades, a buscar um relacionamento mais profundo com Deus, a viver em santidade e a sermos agentes de transformação em um mundo que precisa desesperadamente da luz de Cristo. Que as lições extraídas das cartas às 7 igrejas da Ásia Menor nos inspirem a viver uma vida de fidelidade a Deus, de amor ao próximo, de busca pela justiça social e de proclamação do Evangelho, para que a luz de Cristo brilhe em nós e através de nós, impactando o mundo ao nosso redor. As mensagens às 7 igrejas da Ásia servem como um espelho para os cristãos atualmente. Os problemas enfrentados pelas comunidades primitivas nos alertam para os perigos que podem ameaçar nossa fé e nos motivam a buscar uma fé autêntica, fervorosa, comprometida com os ensinamentos de Cristo e que se traduzem em ações concretas no mundo.